Estamos dando início a uma nova série de estudos bíblicos, em paralelo com aquela que já estamos discorrendo. Ou seja, na primeira, nós estamos usando a metodologia de perguntas e respostas. Já aqui estaremos de forma usual, não usando a mesma metodologia, porque estaremos fazendo uma abordagem mais expansiva com respeito ao tema que estaremos abordando. Estaremos discorrendo sobre a divina hierarquia nas Sagradas Escrituras. Ou seja, no primeiro momento, explorando o Pentateuco, a Torá, quando então partiremos para os Salmos e então os profetas. Vamos dar uma breve passada ali nos Juízes, porque tem aspectos cruciais ali que vão ajudar-nos a fechar a devida compreensão sobre essa questão tão simples de compreender, mas ao mesmo tempo tão destoada, tão equivocada da forma como prevalece na cristandade mundo afora. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 44 e 45, lemos: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Oxalá, que quer dizer tomara que o Senhor Jesus também abra o seu entendimento para que você possa compreender as Escrituras neste respeito. Jesus aponta aqui três aspectos das Escrituras: lei de Moisés, profetas e salmos. Quando ele fala da lei de Moisés, ele não está se limitando ao decálogo, os 10 mandamentos, mas sim aos 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas, como já mencionados por nós, conhecidos como Torá ou Pentateuco. E os nossos estudos, sobre a divina hierarquia, ou seja, sobre quem compõe a divindade e existe ou não hierarquia nesta divindade, partirá exatamente do livro de Gênesis, que é o primeiro do Pentateuco, sendo seguido por Êxodo, Levítico, Números e terminando com Deuteronômio. No capítulo 1 do livro de Gênesis, no verso 1, nós lemos: No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, o Velho Testamento começa da forma como termina, falando desse Deus. Porque o último livro vai apontá-lo já pelo nome. Da mesma forma, o Novo Testamento começa falando do Filho de Deus e termina falando do Filho de Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse, 2 pessoas distintas são constantemente reveladas, demonstradas. Né? E é sobre elas que nós vamos buscar então aqui compreender mais profundamente. E lamentamos os equívocos teológicos, porque da forma como nós vamos apresentar aqui é tão simples de compreendermos que nos maravilhamos com os destoamentos dos institutos universitários de teologia em relação à própria teologia bíblica. Já dissemos que chegamos à porta desses institutos teológicos e voltamos para trás. Pois o Espírito de Deus nos disse, nos instruiria na sua palavra. Estamos aqui então partilhando e submeteremos a todos os nossos ouvintes, de acordo com, claro, assim diz o Senhor, as nossas assimilações. O fato é que este Deus é o grande Criador já apontado no primeiro verso do primeiro capítulo do primeiro livro das Escrituras Sagradas. E indo no capítulo 2, ainda no contexto da criação, no verso 4, nós lemos: Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que Jeová Deus fez a terra e os céus. Já vemos então esse Deus se identificando pelo nome, sendo identificado pelo nome. As pessoas se conhecem pelo nome, Somos identificados pelo nome. Então esse Deus,
essa majestade tem um nome. E é Yahvé, conhecido entre nós como Jeová. O fato é que Deus existem vários, mas Deus como este, só Jeová. O salmista já vai dizer, né? Porque somente a ti, ó Altíssimo, pertence esse nome, né? Então nós temos aí que no contexto da criação, esse Deus é Jeová. Primeiro aspecto, para nós agora começarmos a discernir as distintas pessoas da divindade. Tá? Veremos que esse Deus no ato da criação não está só. De acordo com o verso 26 nós lemos: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, prova-se aqui claramente que este Deus está se dirigindo a alguém. E quem é esse alguém? Bom, nós veremos adiante, mas só para darmos uma adiantada, de acordo com Provérbios 34, é ao seu filho. De acordo com Provérbios 8, que trata do contexto da criação e não tem nada de simbologia ali, porque o contexto é o fato real da criação, é o seu companheiro. Então, nós vamos ver que ele já vai aparecer logo à frente no próprio livro de Gênesis. Mas antes, o verso 2 vai nos dizer que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de quem? Daquele Deus apontado no primeiro verso. É o Espírito de Deus, não é o Espírito Deus ou outro Deus, é o Espírito do Deus do primeiro verso. E a prova está no capítulo 6 do livro de Gênesis, no verso 3, onde lemos o seguinte: Então disse Jeová, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Ou seja, quem é que está dizendo? Jeová, Deus, o Deus criador do verso 1 do capítulo 1 do livro de Gênesis. Não contenderá o meu espírito. Então de quem é o espírito apontado no verso 2 do capítulo 1? Desse Deus cujo nome é Jeová. Está claro aqui nas Escrituras. Disse Jeová, não contenderá o meu espírito. E se formos para Salmo 139, lá vai deixar bem claro que Jeová é onipotente, onisciente e onipresente. Então, a ênfase do nosso estudo sobre as distintas pessoas da divindade vai se limitar sobre Jeová e o anjo de Jeová, como nós mencionamos antes, e já vamos para lá no capítulo 16, quando ele pela primeira vez vai aparecer de forma agora clara na Gênesis. Verso 7 nós lemos: E o anjo de Jeová a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. O anjo de Jeová não é Jeová, é o anjo de Jeová. Jeová, uma pessoa. Anjo de Jeová, outra pessoa. Então nós já marcamos o ponto da distinta pessoa de Jeová e agora marcamos o ponto da distinta pessoa do anjo de Jeová. Com isso em mente, o Espírito de Deus, que se nos chega através de Cristo, vai nos ajudar a compreender essas questões. Tão confundidas cristandade afora. Agar estava vivenciando uma situação e o anjo lhe aparece. Ela vai achar que esse anjo é o próprio Deus, mas o Pentateuco deixa bem claro que Deus jamais foi visto por alguém. Moisés pediu para ver esse Deus e ele falou: Moisés, homem algum poderá ver a minha face e continuar vivo. Então, primeira grande verdade, o Deus de Israel é um Deus invisível, não pode ser visto, nunca foi visto por homem algum. E João, no capítulo 1, verso 18, vai deixar bem claro: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito o deu a conhecer desde o princípio. Tá? Desde o princípio. Temos aqui o comentário dos teólogos. Numa visão, os hebreus não distinguiram o anjo de Jeová do próprio Deus. Então comprova-se claramente que Agar achou que estava vendo o próprio Deus, mas não. Ela estava vendo o anjo de Jeová. Mais à frente também, anjo de Deus. Deus é Jeová. O anjo de Deus é Miguel, no Velho Testamento. Né? Nós vamos comprovar isso quando formos para os profetas. E no Novo Testamento, Jesus Cristo. Tá?
Outro aspecto interessante aqui das distintas pessoas do pai e do filho no Novo Testamento está na experiência de Abraão, no capítulo 14, na guerra dos 4 reis contra 5. Versos 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Ora, quem que é o Deus Altíssimo? Só existe um! De acordo com o profeta Daniel, 13 vezes esse Deus é apontado como Altíssimo. Tá? Então, confirmando aquilo que está nos Salmos, né? Somente tu és o Altíssimo, né? Cujo nome é Jeová. E quem é o sacerdote? O sacerdote é uma tipologia de quem aqui? Do próprio Senhor Jesus Cristo, de acordo com Hebreus. Então, muito claro, né, as distintas pessoas do Pai e do Filho atuando na criação e já discorrendo nas experiências dos patriarcas, né, e como vai ficar muito bem claro ao longo de todo o Velho Testamento, culminando então lá com a encarnação de Cristo, quando Deus vai estar nele, né, através dele, reconciliando consigo o mundo. Vamos avançar. No capítulo 17, no verso 1, sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu Jeová a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Foi o Deus Todo-Poderoso que apareceu para Abraão? Não! Porque o Deus que habita na luz inacessível não pode ser visto por homem algum, né? Ele é o Todo-Poderoso agora apontado por 9 vezes no livro do Apocalipse como tal. Interessante aqui então que essas teofanias, essas aparições se dão através do anjo que os teólogos não conseguem enxergar, que é o Filho de Deus, em sua maioria. Aqueles que reconhecem isso, mas ainda assim confunde as pessoas, né, em relação a esse dogma trinitário da divindade, que não fundamenta-se nas Escrituras, porque as distintas pessoas da divindade começam a ser já desde o início claramente apontadas nas Escrituras. A maioria das versões vão sempre fazer prevalecer títulos, e isso acaba confundindo a distinta pessoa do Pai e do Filho no Velho Testamento. Mas algumas versões, como a Almeida Corrigida, a Bíblia de Jerusalém, preserva-se em alguns aspectos o nome. Então, por exemplo, aqui no capítulo 15, então disse Abraão, Jeová, Senhor Jeová. Aqui está o nome próprio desse Deus, né? E ele diz, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Aqui envolvendo o contexto da promessa de Deus a Abraão, né? O fato é que o anjo do Senhor é o Filho de Deus no Velho Testamento. Miguel, e Miguel significa quem é igual a Deus. Quem é igual a Deus? Somente o Filho de Deus, né? E no Novo Testamento como Jesus Cristo. Ficou bem claro então aí os aspectos já distintos, como o Deus Altíssimo, apontado em Daniel por 13 vezes, e como Todo-Poderoso, apontado por 9 vezes no Apocalipse. Avancemos. Nós vamos ver também no capítulo 18 que 3 anjos vai aparecer a Abraão, né? E um desses anjos é o Senhor Jesus. Não é o Yahvé que aparece a Abraão, é Yahvé através de seu filho, seu representante, o seu porta-voz, como ficará claramente comprovado aqui no capítulo 22. Mas antes, no capítulo 21, outra situação envolvendo Agar, quando ela é despedida, no verso 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ou seja, quem é que brada? O anjo de Deus. Mas quem é que fala? E ouviu a voz de Deus. Não, bom, foi Deus ou foi o anjo de Deus? Não, meus queridos, é muito simples. É o anjo de Deus como porta-voz deste Deus. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. É o que o anjo de Deus vai falar. Então aqui a gente começa a compreender, né, a participação, né, essa mistura de envolvimento entre a pessoa de Deus e do anjo de Deus, entre a pessoa de Jeová e o anjo de Jeová, porque sempre se dará através de seu filho,
No capítulo 22, Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho. Então nós temos aqui no verso 11, mas o anjo de Jeová lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, né? Então, quando a gente chega aqui, no verso 15, então o anjo de Jeová bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz Jeová. Ora, quem é que está jurando? É Jeová ou o anjo de Jeová? O anjo de Jeová, como porta-voz de Jeová, está dizendo, por mim mesmo jurei, diz Jeová. Ou seja, sempre que os profetas vão escrever, assim diz Jeová. Então eles falam como porta-voz. Quem jura é o próprio Jeová por si próprio. Outro aspecto aqui que agora começa a comprovar a hierarquia na divindade. Nós vamos ver sempre Jesus jurando por aquele que lhe é superior, nunca por si próprio. No Velho Testamento, em Daniel capítulo 12, como Miguel, ele jura por aquele que lhe é superior. E no Novo Testamento, como Jesus, o Filho de Deus, no capítulo 10 de Apocalipse, ele novamente vai jurar por aquele que lhe é superior. Agora, quando Jeová jura, o Deus único, soberano, o Supremo, jura por si próprio, porque não tem ninguém maior do que ele. Agora o filho sabe que o pai é maior do que ele, como nós veremos logo adiante na experiência de José no Egito, tá? Mas devagar, vamos lá. O fato é que nós temos na experiência de Abraão uma tipologia do sofrimento do pai em relação ao seu filho. A dor, a agonia de Abraão em relação a Isaac vai ser uma tênue demonstração da agruras, do sofrimento do Deus vivo em ter de sacrificar o seu próprio filho para salvar-nos dos nossos pecados. Isso claramente já apontado após a queda, quando ele sacrifica aquele cordeiro para cobrir a nudez de Adão e Eva, a nossa nudez, a nudez da humanidade, no cordeiro filho de Deus. A salvação então é dirigida a todos quantos virem a crer que Jesus é o Filho de Deus, tá? Essa é a confissão do cristão, crer que Jesus é o divino Filho de Deus. E se eu estou me dirigindo a alguém que ainda não fez essa confissão, não perca mais tempo. Deus tem um plano na sua vida e Ele quer te salvar. Não importa onde nem como, as suas lutas, as suas dificuldades, tudo nessa vida passará, mas a palavra, a promessa dele não, ela é eterna. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida e a prova está que você está sendo despertado pelo seu Espírito porque você está aqui ouvindo a sua palavra. Amém? Bom, então temos aqui uma tipologia de Abraão e Isaac em relação ao pai e o filho. Tá? Avancemos. Um outro detalhe aqui sobre a palavra único, Yashid, único filho da promessa, assim como Jesus Cristo é o unigênito do Pai, o único gerado. Basta, aceitemos isso, não existe nada de simbolismo na filiação divina de Jesus. Como filho do homem, ele foi gerado da humanidade, como filho de Deus. A resposta é direta, foi gerado da divindade. Ponto. Aceitemos pela fé. Ficar racionalizando, questionando. Temos que aceitar. Está aqui, ó, claramente apontado no Gênesis. Agora vamos aqui para aquela situação. Quando Abraão pede para o seu servo ir atrás de uma esposa para Isaac. No capítulo 24, verso 7, Jeová, o Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Tá vendo? Abraão está dizendo, Abraão sabe quem é o Deus vivo, soberano do universo, e sabe quem é o anjo dele, seu filho. Então, o monoteísmo judaico é isso aqui, ó. Não tem nada de filosofia pagã adotada pela cristandade nos séculos 2, 3 e 4. Que é um afastamento do conceito judaico, né, da suprema divindade, claramente ensinada por Jesus durante seu ministério. Jesus nunca se disse ser Deus. O Deus invisível fosse, era apedrejado de imediato. Mas ele sempre afirmou ser o Filho de Deus. Vamos avançar então aqui.
Por exemplo, a experiência de Jacó, quando teve o sonho, o que foi que ele viu? Ele viu uma escada e os anjos descendo e subindo por sobre ela, e no topo quem estava? O Deus invisível, né? Então, quer dizer, essa escada representa Cristo, o Filho de Deus, tá? Quem está no topo? Jeová, o soberano do universo, e os anjos, representando a hóstia angelical, cujo ministério atua em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, os três poderes do céu, Pai, Filho e a hóstia angelical. Cristo falou, quando o Filho do Homem vier na sua glória, na glória de seu Pai e na glória dos santos anjos, o trio celeste, é isso aqui, ó, apontado claramente no primeiro capítulo do livro de Apocalipse, quando nós somos saudados pelos mesmos. Então, às vezes eu fico me perguntando qual a dificuldade desses teólogos em enxergar essas coisas, vistos que ganham para examinar as Escrituras e ensiná-la. E, infelizmente, os estudantes de teologia saem dali mais distanciados da devida compreensão do que, sabe? Então, isso é uma pena, é lamentável. Por isso que nós decidimos, né, por nós mesmos estudar a palavra de Deus. No capítulo 31, no verso 11, e disse-me o anjo de Deus em sonhos, olha o anjo de Deus, e ele vai dizer no verso 13, eu sou o Deus de Betel. Não, ele não é o Deus de Betel, ele é o anjo de Deus como porta-voz dizendo por Deus, eu sou o Deus de Betel. Ele é o porta-voz desse Deus invisível. Tá? Também aquela situação em que Jacó vai lutar com o anjo. Quem é esse anjo? É o Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer no verso 30 do capítulo 32, tenho visto a Deus face a face. Não, Jacó, você não viu Deus face a face. Senão você teria morrido. Você viu o anjo de Deus, que expressa a imagem do Deus vivo, de acordo com Hebreus. Nós somos criados à imagem e semelhança, mas Jesus expressa a imagem, porque ele é filho gerado. Quem vê ele vê o Pai, quando ele deixou bem claro, né? Muito claro, né? Então, meus queridos, no capítulo 35 nós vamos ver ali os deuses estranhos, mas Deus de Israel, Deus Supremo, só um, tá? Então, o termo Deus e deuses são equivalentes. E o que distingue um do outro é o nome desse Deus. Tanto é que quando nós formos vermos no próximo estudo, na segunda parte, estudando o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, sobre esse assunto, nós vamos ver que quando esse Deus começa a escrever a sua lei com o seu próprio dedo, a primeira coisa que ele faz é o quê? Se identificar pelo nome. Eu sou Jeová, teu Deus. Não terás outros deuses diante dele? Não é que não haveria deuses, não há deuses. Há deuses no mundo. Há o Deus do dinheiro, há os deuses das nações. Mas como Yahvé, é só um. Não há Deus como este Deus. Tá? Então, indo para os finais, vamos ter aqui em José, né, uma tipologia em relação a Cristo e Faraó em relação a Deus, seu pai. No capítulo 41, nós vamos ler: tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governarás todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha que a hierarquia é claramente ensinada de novo. Não é só juramento. Por quê? Porque lá em 1 de Coríntios, no capítulo 15, Deus vai sujeitar todas as coisas a seu filho, exceto a si. O que foi que Faraó disse para José? Olha, tudo está debaixo de ti, exceto o meu trono. Eu sou maior do que você. Gente, preciso explicar mais sobre essas tipologias que nós estamos apontando aqui no livro de Gênesis? Muito claro, tá? Então temos aí grandes ensinamentos nesse sentido, tá? Porque a divina hierarquia é claramente vista no livro de Gênesis, tá? Concluímos então no capítulo 48, nos versos 15 e 16. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes de multidão no meio da terra. Amém? É o que vai suceder no nosso próximo estudo. Nós vamos continuar vendo esse Deus soberano e o anjo desse Deus. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, fica aí a primeira apresentação desse estudo nosso sobre a divina hierarquia. Tome tempo, examine sua Bíblia e prossigamos nessa odisseia maravilhosa, porque grandes verdades tem para nós. Seu irmão em Cristo,
Alexandre Botelho.